Shalom para todos. Vamos abrir a palavra de Deus hoje para Provérbios capítulo 3. Este capítulo chamou minha atenção há algum tempo atrás, quando até pregamos sobre a vantagem de ser crente e desvantagem de ser descrente. E muitas vezes nós pensamos que então a única vantagem que o crente tem é que ele vai para o céu. E de fato, como muitas pessoas que são crentes vivem, então realmente dá para isto aparecer. Que a única coisa que tem é nossa estrada é tão cheia de buracos como o descrente. Nós temos tantos problemas com o descrente, nós estamos tão frustrados como o descrente. Então, mas quando nós morremos, nós vamos para o céu. Então, nós queremos ler não todo o capítulo hoje, vamos fazer o que for possível. Mas nós queremos ver que Deus disse, e realmente, se nós somos, e isto nós temos de lembrar, esta é a palavra de Deus. Funciona como está escrito. Não é simplesmente boa ideia ou quem dera que foi assim. É assim. É assim. Então, nós podemos confiar. Nós podemos colocar nossa fé que Deus é assim. Então, vamos ler alguns versículos aqui. E disse, Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueces dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, esta é a primeira coisa que Deus fala. E, mais uma vez, nós queremos só olhar rapidamente. Para ser crente, subentende obediência. Se você é desobediente, então, você está vivendo assim, você não é crente. Então, é impossível que você vai ser crente e desobedecer continuamente. Então, naturalmente, se você tem um hábito que está atrapalhando a sua vida, que realmente é egoísmo, então você tem de mudar aquele hábito, que não pode continuar com aquele hábito. Seja que for. Então, isto o autor de Provérbios está dizendo, meu filho, não te esqueces dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Então, ele começa falando sobre as vantagens, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos da tua vida e paz. Não gostaria, alguém mais perto aqui, que ia ler Deuteronômio 11, 21. Então, quantos estamos olhando para isso? Então, porque este versículo está dizendo que se nós guardarmos os mandamentos de Deus, vai prolongar a nossa vida. E não somente isto, vão acrescentar os anos de nossa vida e paz. Isto é interessante. Não é simplesmente nossa vida vai ser mais comprida, mas nós vamos ter paz. Nós não estamos vivendo estressados, não estamos vivendo preocupados, todas as coisas, mas vivemos em paz. O que alguém pode ler aqui? Para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, com juramento, prometeu dar a vossos pais, enquanto o céu cobrir a terra. Ok, então, lembre isso, eu não vou falar mais comentários sobre isso agora, então, mas nós queremos lembrar que disse aqui. Ok, vamos para o versículo 3 agora. Não te desamparem a dignidade e a fidelidade, ata-as no pescoço, ao pescoço, escreve-as no tábua do seu coração. Ok, mais algumas coisas que nós devemos fazer. Nós devemos
ser benignos e ter fidelidade. Primeiramente, esta fidelidade deve ser fidelidade para Deus. Tá? Não, eu não estou atacando Emerson, mas ele falou uma coisa hoje de manhã que realmente não soa bem para mim, coitadinho. Hein? Então, o momento com Deus. Hein? Então, não, eu vou falar o que eu sinto quando isto é. Ele disse, Rafael, você tem um momento? O que quer dizer isto? Poucos minutos o máximo, hein? E provavelmente, simplesmente alguma coisa. Você pode me emprestar R$10? Hein? Então, ele disse, claro, uai. Então, eu recebo meus R$10 e vou embora. Então, tchê, desculpa, claro, tchê. Então, o que acontece, então, talvez nem gastou 1 minuto, mas vamos supor gastou 1 minuto. Então, primeira coisa que eu vou dizer, fidelidade com Deus. Não, e isto é difícil para muitas pessoas, mas vamos pensar sobre isso. Eu acho que o crente comum deve gastar pelo menos 1 hora por dia com Deus. Então alguém vai dizer para mim, 1 hora por dia? Isso é muito tempo. Hein? Então, naturalmente, para muitas pessoas, isto significa que você tem de mudar sua agenda, mesmo que não tenha agenda oficial, mas seu modo de viver, para dar 1 hora por dia para Deus. E outras pessoas dizem, pastor, francamente, 1 hora por dia, que eu vou fazer por 1 hora por dia? Uma sugestão é que você vai ler a Bíblia. Então, e você vai ser fiel. Não, eu sei também, tem trechos que realmente, como eu já mencionei, 1 Crônicas, capítulos 1 até 10, realmente não inspira-me muito quando eu estou lendo. Mas a totalidade da Bíblia realmente revoluciona nossas vidas. Realmente, o problema com a maioria das pessoas que dizem crente, então, não está conhecendo a Bíblia. E é interessante, cada ano, quando chegamos os novos alunos, quantas pessoas têm lido a Bíblia pelo menos uma vez, capa a capa? Pouca gente, hein? Talvez 4, 5, quando é muito, 1 ano tinha 1. E interessante, a maioria destas são filhos de pastores. Hein? Por quê? Porque é uma coisa rara que temos isso. Então, naturalmente, se você nem conhece o que a Bíblia diz, então você não sabe o que Deus está querendo, você não entende as bênçãos que pode receber, e você não está vendo o que Deus está prometendo, e também o que Deus quer de você. Então, a pessoa disse para mim, pastor, francamente, eu não tenho interesse em ler tanto assim. Então, talvez você deve olhar para a sua vida. Porque talvez a sua vida não é a vida de crente. Você não está dedicado para Deus. Mas, qualquer jeito, eu gostaria de dar esta sugestão para todo mundo aqui. Então, por quê? Porque a Bíblia tem tanta coisa. Não, imagina. Eu já mencionei isto, e não me lembro exatamente, mas eu acho que eu tenho as coisas certas. O homem, Peter Drucker, ele é crente, mas ele não chegou aqui no Brasil para falar sobre cristianismo. Ele chegou aqui para falar sobre negócios, e ele foi para São Paulo. Então, eles cobraram, se eu me lembro certo, R$5.000 para cada pessoa. A coisa ia ser o dia inteiro para ouvir Peter Drucker. Talvez algumas pessoas aqui nem sabem quem é Peter Drucker. Hein? Então, mas ele é considerado pessoa no mundo que sabia mais sobre negócios do que qualquer outra pessoa. Hein? Então, você podia entrar, ficar sentado, ouvir ele falar. Foi proibido gravar qualquer coisa. Você
só tem de prestar atenção, você pode escrever naturalmente à vontade, mas o dia inteiro. E sabe o que é? Encheu o auditório que tinha, e tinha gente querendo entrar que não podia entrar. Gente com 5 mil reais na mão, querem entrar, não tinha lugar para entrar. E sabe o que é? Todo respeito para Peter Drucker, eu acho que ele é boa pessoa, tudo assim. E o assunto, não duvido que talvez ele foi a melhor pessoa no mundo. Mas, o que nós temos aqui, eu vou dizer, está ultrapassando Peter Drucker por quilômetros. Hein? Não porque ele está errado também, mas simplesmente ele não é onisciente. Eu não sei se vocês pensaram sobre isso. Deus é. Deus sabe todas as possibilidades de todas as coisas. E Ele quer dar informação para nossas vidas. Ele gostaria de nos orientar de tal maneira que nós podemos ser mais felizes possíveis. E isto é algo de Deus, para nós ser felizes. Deus colocou o homem nesta terra para ser altamente feliz. Mas, para ser feliz, temos de fazer como Ele quer. Não porque Ele é egoísta, vai ser do meu jeito ou não vai dar. Mas porque Ele nos fez. E Ele sabe a única maneira para nós ser felizes é como Ele falou. Então é besteira, é bobagem. É burrice, eu não sei qual era outro nome que eu posso usar. Que para tentar achar felicidade fora do que Deus tem feito. Que nós não somos planejados para essa coisa. Deus nos fez, Ele sabe como nós funciona, Ele sabe o único caminho para nós ser felizes. Então, nós temos pessoas em redor de nós tentando toda hora, então o negócio não está dando. Não, você pode lembrar, no Gênesis, no início, quando Deus fez o jardim de Éden. Ele fez com a ideia que este lugar vai ser ideal. Colocou Adão e Eva lá, ele disse, olha, coisa é uma beleza, mas faz como eu falo. Né? De todas as árvores no jardim, pode comer. Mas da árvore de conhecimento do bem e do mal, não pode comer. Porque é certo o dia que você vai comer, vai morrer. Então, o que Satanás falou não é verdade. Hein? Não é assim. Oh, claro, pode comer. Hein? Não vai morrer. Então, nós, homens, e eu já ouvi muitas pessoas, por que Adão fez isso? Hein? Se não fosse isso, imagina se Adão não tinha pecado. Mas, sabe o que é? Se não fosse Adão, seria nós, pelo menos, não é? Que quantas pessoas acreditam que há um só caminho para ser feliz? Isto é o caminho de Deus. Mas a Bíblia afirma isto, afirma isto, afirma isto. E exatamente o que este capítulo está fazendo. Afirmando que este é o único caminho. Mais uma vez, eu acho que nós devemos pensar, qualquer egoísta com bom senso ia ser crente. O problema é contradição de termos. Nenhum egoísta tem bom senso. Exatamente isto. Egoísmo é contra bom senso. Então, o que acontece? Nós temos a bagunça que temos hoje em dia. E realmente, nós podemos ver isto em cada página da Bíblia. O que? Fidelidade. Nós devemos ser fiel a Deus. Então, uma coisa, não, esta prática em nossas vidas. Esta semana, eu acho que eu mencionei, eu tenho acesso para 1.600 mensagens dos melhores pregadores que têm vivido nos últimos 80 anos. Então, e alguns até com vídeo. E eu estou escutando a maioria das pessoas. São bons pregadores, muito melhor do que eu, realmente. Bons pregadores. Mas uma coisa que eu notei, a pessoa até eu conheço pessoalmente, estava escutando ontem,
e ele estava denunciando isto, denunciando assim, a igreja nesta coisa, isto é pecado. Mas, em toda a pregação, ele não falou comigo como eu podia viver. E então eu estava escutando mais, e realmente, muitos destes homens, bons pregadores, denunciando o pecado. Eu concordo tudo com eles diz. Mas, infelizmente, a maioria da mensagem é denunciar pecado, ou, em alguns casos, 100%. Mas não fala como eu, na prática, pode ser um homem de Deus. Então, isto exatamente, então, Deus está dizendo para nós. Nós temos de ser fiel para Deus. Eu vou, e isto é prático, eu vou encontrar com Deus todo dia. A coisa mais importante na minha vida. Não tem mais minhas refeições, minha esposa, meus filhos, nada é tão importante como isto. Todo dia eu vou separar este tempo para Deus. Não, certamente, isto significa que talvez tenha de mudar quem nós estamos vivendo. Mas nós temos de implantar em nossas cabeças que esta é a coisa mais importante. Não é, aqui no seminário nós temos a regra. O aluno tem de fazer isso. Mas não é por causa da regra. A única razão que nós fazemos isto que, não, naturalmente não, a maioria de vocês, naturalmente, mas alguns, vai chegar um ou dois que assim, que não tem hábito de fazer isto, não é? Então, nós temos de fazer isto para formar este hábito, se for possível. Então, infelizmente, temos muita gente aqui que não está assistindo o seminário, então queremos dar ênfase para isto. Tem de colocar esta coisa na sua vida. Bom senso indica. Bom senso indica. Eu estou ouvindo do autor da vida, criador dos céus e a terra. E ele está falando comigo como eu devo viver. Mas realmente, como nós vemos, se a pessoa tivesse bom senso, não ia pagar 5 mil para entrar, mas 10 mil, nós tomamos dinheiro emprestado, mas tem de ouvir. Mas nós não estamos fazendo isso. E naturalmente tem um provérbio nos Estados Unidos, quem é de graça, ninguém dá valor. E realmente, muitas vezes, isto é verdade. Mas é a melhor maneira para nós viver. E eu quero dizer isto. Deus, eu acho, tem todo conhecimento de tudo. Então, e Deus é sábio. E Deus fala conosco como nós devemos viver. Não, tem de pensar. Deus a lógica de Deus é perfeita. Ele nunca erra. A sabedoria de Deus é perfeito. O conhecimento de Deus, Deus conhece todas as coisas que há para conhecer. Então, o que nós temos então? Deus provavelmente é certo, não é? Não pode errar. Então, quando Deus fala alguma coisa, porque eu, ou você, ou qualquer outra pessoa, então ia pensar, chamar o que Deus fala em dúvida. Por quê? Não, eu não concordo com isso. Então, onde nós pensamos que nós temos a capacidade de combater o que Deus está dizendo? Mas o homem faz isso todo dia. Então, Deus fala o que acontece quando o homem faz isto. E está acontecendo em redor de nós, nós podemos ver por todo lado, mas, aparentemente, o homem não aprende. Ok, vamos olhar, vamos terminar, vamos ler todo o versículo de novo. Não te desampares a dignidade e fidelidade, ata-as no pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então, isto que tem de fazer. Tem de realmente colocar isto por dentro do centro de nós. Versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e os homens. Então, primeiramente, agora nós começamos com os privilégios. Se nós vamos viver assim, então nós vamos receber, primeiramente, a primeira coisa que vai acontecer é nós
vamos receber graça de Deus e boa compreensão dos homens, e talvez de Deus também. Então, imediatamente, nós começamos a ser privilegiados. Então, não, naturalmente, graça é uma coisa, um benefício não merecido. Não é porque eu estou ganhando, mas simplesmente que eu estou vendo que Deus disse, estou escutando as promessas, que todas as promessas de Deus são de graça. Mas nós temos de confiar que nós vamos receber. Então, mas isto que Deus quer, primeira benção, primeiro benefício que nós temos, ou não, segundo benefício, primeiro é a vida. Nós vamos esticar nossas vidas. Mas aqui nós vamos receber a graça e boa compreensão diante dos homens. Ok, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. O que quer dizer este verbo estribes? Alguém sabe? Então eu posso falar qualquer coisa, ninguém vai saber. Alguém sabe que é estribo? Alguém sabe que é estribo? Alguém? Ok? De onde chegamos a esta palavra? Do cavalo. Onde você coloca, você vai estribar seu pé no estribo. Então, é exatamente isso. Por quê? Porque se você vai montar o cavalo ou burro, qualquer coisa, você chega e coloca seu pé e você levanta todo o seu peso naquela área. E joga sua perna no outro lado. Então, por alguns segundos, realmente é assim. Não, eu acho que eu já falei com vocês a razão que naturalmente a célula deve ser bem firme no cavalo. Anos atrás, eu estava em um lugar chamado Pocrane, em Minas Gerais. Então, para alguns, isto é Osmar, pai de Kesley, está de Pocrane. Então, eu estava lá e eu estava pregando na igreja, mas foi uma noite que eu não tinha uma coisa e tinha um lugar. Eu esqueci o nome agora. Tinha, mas escapou da minha mente. Mas ele disse, você pode ir lá e pregar. Então eu posso pregar. Então, quem vai me levar? Você sabe que Zé Fulano vai te levar. Mas na volta, você não precisa preocupar. Só solta quem foi a burra. Então, só solta, ela sabe o caminho de voltar. Ou então, não tem problema. Então, o que aconteceu depois da reunião, eu montei no bicho, ele disse, não, você tem de passar um ribeiro, levanta os pés. Então, nós estamos andando, chegou o ribeiro, levantei os pés, a burra passou direto, não foi problema nenhum. A mula muito inteligente, então, e grande também. E nós estamos andando, foi mais ou menos 1h30 para chegar, então, quando foi mais ou menos 12h30, 1h, estamos chegando na cidade. E para aqueles que não entendem esta cultura, quando o animal chega de casa, está ansiosa. Cavalo, ou burro, ou mula, qualquer coisa, e começa a correr. Então, quando começa a correr, então, o que aconteceu? Ela não andou muito liso. Então, eu levantei um pouco na cela para não ser batido tanto. Então, quase igual um jockey. Então, nós entramos na cidade correndo. Então, chegar à esquina e quando ela ia virar, então, aquele cinto na barriga dela quebrou. Então, eu estou em pé. Então, foi todo meu pé. Eu estava confiando que isto me ia segurar. Só quebrou e eu fui na terra. Vestido todo, pastor naquela época, vestido de preto, com terno, com preto, e naturalmente camisa branca, e lá eu estou rolando no chão, e a mula está quase pisando em cima de mim, porque ela quer ficar livre da célula, chutando assim, finalmente ficou livre, então ela correu para casa. E vocês sabem, brasileiro é excepcional.
isto é verdade. Tinha 7 homens em um bar, todo mundo olhando para mim. Então, quando acabou, a mula foi embora, eu levantei, limpei um pouquinho, pegou a célula, jogou no meu ombro e, oi. Então, foi para casa. Não, naturalmente, quando eu fiquei mais ou menos 50 metros por fora, todo mundo morreu rindo. Hein? Mas eu estribei todo o peso no estribo. Hein? E realmente falhou. Deus não falha. Hein? Deus não falha. Então, nós podemos confiar em Deus. Podemos confiar. Então, exatamente isto a Bíblia está dizendo. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não, aqui nós temos uma coisa que nós temos de ver. Que eu tenho, você tem também, uma ideia como nós devemos fazer as coisas. E sabe que é quase universal. 99,99999% do povo tem este problema. Então, talvez que foi uma criança foi criada com um bom pastor, então quase separado do mundo, não foi para a escola pública, qualquer coisa assim. Então, ele realmente pode ter as ideias exatamente como Deus quer. Mas normalmente nossas vidas não são assim. E nós ouvimos isto, e nós ouvimos aquele outro, e realmente todos nós temos emoções. Então, o que acontece? Nós não estamos confiando em Deus, mas realmente nós estamos olhando para nossas próprias ideias, nosso próprio entendimento. Então, nós temos esta luta. Todo mundo fala assim. Então, talvez meus pais falam assim. Talvez a escola onde eu estou estudando, os amigos que eu tenho. Então, como é o que eu devo fazer? Como Deus diz. Como Deus diz. Então, não dá certo para o público, não dá certo para os professores na escola, não dá certo para meus amigos, talvez nem dá certo para meus pais. Mas temos de fazer o que Deus diz. Tem de fazer exatamente o que Deus fala. Então, exatamente o que está dizendo. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no seu próprio entendimento. Então, exatamente com Adão e Eva no jardim. Então, Satanás está lá para falar conosco. Então, nós podemos ver a lógica dele. É certo que não vai morrer, misericórdia. Então, e olha, e a Bíblia diz que ela olhou, árvore agradável para ver. Vai ter um bom gosto. Ela podia sentir na boca antes que ela comeu. Ótima coisa. Então a Bíblia disse, ela pegou, comeu e deu para o marido. Por isso, na próxima lição, não casa, ninguém deve casar. Não é isto. Mas nós devemos ver que nós não devemos aceitar conselho de ninguém, menos o que Deus diz. Deus falou que todas as árvores pode comer, menos a árvore de conhecimento de bem e mal. Esta árvore não comereis, que no dia em que vai comer, vai morrer. Pode ter certeza. Então, Deus fala conosco e naturalmente lendo a Bíblia, nós vamos ficar sabendo mais que Deus quer. Então, é assim que nós temos de viver. Não, isto não é conselho para você decidir que vai fazer ou não, porque a Bíblia diz, e Deus fala, é certo, no dia que vai comer, você vai morrer. Não mudou nada até agora. A alma que peca morrerá. Então, naturalmente, esta morte não é física, é espiritual. Separação de Deus. E esta separação, se nada acontece, é eterno. Então, se nada acontece, eu pequei, estou separado de Deus. Se nada muda, então quando eu chego ao fim da minha vida, vou morrer, então vou para o inferno. Não tem outra possibilidade.
Porque Deus falou. Não, Deus não falou para nós ir para o inferno, mas Ele estava dando conselho. Não come, não come. Misericórdia. Então, naturalmente, para mim, pelo menos, isto dá uma ideia totalmente diferente para mim, como eu devo ler a Bíblia. Porque não é simplesmente algumas ideias ou conselho. Então, muita gente acha que a Bíblia é conselho. Absolutamente não é conselho. Estas são ordens para ser obedecido absolutamente e totalmente. E se nós não fazemos, é certo que morrerás. Não tem dúvida. A alma que peca morrerá. Não tem outra possibilidade. E também, deixe-me perguntar a vocês, quantos pecados Eva cometeu antes de ficar separada de Deus? 1. E para mim, que eu posso ver na Bíblia, no Novo Testamento, então, a alma que peca, não a alma que fica pecando, a alma que peca, morrerá. Estamos separados de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Não é brincadeira, não. Isto não é para exagerar alguma coisa ou jogar medo sobre a pessoa. É fato, assim, é fato. Isto sendo fato, então, muito mais importante para mim saber o que este livro está dizendo. Então, eu tenho de viver assim. E sabe o que é? Como nós já começamos, para aquele que vive assim, há benefícios. Né? Graças a Deus. Nós já lemos. E te acrescentarão anos de vida e paz. Maravilha. E sabe o que é? Eu não sei sobre vocês, tá? Mas a vida, ficar vivo, ar entrando e saindo das suas narinas, então coração batendo tudo isso é vida. Mas quando a vida não tem paz, então não é jogo de palavras, mas não é vida para mim. E sabe o que é? Eu acho, toda sinceridade, emocionalmente eu sou fraco. Que eu não aguento problemas. Eu não aguento tensão, coisas assim. Né? Eu simplesmente não sou assim. Né? E naturalmente, quando eu era jovem, eu falei com vocês que eu fui gago. Gago é um problema emocional. E interessante, no dia que eu converti, eu parei de ser gago. Né? Então, por quê? Porque o que salvação faz é paz. E com paz, você não tem problemas emocionais. E quando você não tem problemas emocionais, pelo menos para uma pessoa, não é mais gago. Também, eu tinha úlcera. Não posso dizer foi curado no dia que eu converti, porque eu não sei. Mas eu sei, poucas semanas antes, eu fui examinado, eu tenho úlcera. Depois, eu fui examinado, eu estava querendo fazer alguma coisa, tinha que tomar um exame física. E o médico disse, você tem cicatriz, você tinha úlcera. Tinha, eu gostei desta palavra. Porque não tinha mais. Não foi hoje. Eu não tenho a úlcera. E nunca, graças a Deus, tinha mais problemas. Nunca mais fiquei gago. Mas eu sei, quando eu tenho de fazer alguma coisa, eu sinto uma falta de certeza e talvez falta de confiança em Deus. Então, eu noto que parece minhas palavras não querem sair tão bem. Então, por quê? Porque nós não estamos feitos de desobedecer Deus. E eu tinha úlcera, eu fui gago. Mas, todo mundo tem alguma coisa. Então, naturalmente, úlcera é comum em nossos dias. Sabe? Mas, muitos outros problemas. Sabe? Muitas pessoas agem com essa coisa, com explosão de ira. Sabe? Outros ficar quieto e puxa tudo por dentro e vai isolando-se.
Outros, então, tornam-se tristes demais, depressão fora do comum. Mas tudo é por causa de pecado. Ninguém tem problemas emocionais se não tiver pecado. Então, se você está tendo problemas emocionais, olha como está vivendo. Porque Deus quer prolongar, acrescentar nossos anos e dar paz. Ok, vamos olhar aqui para o próximo versículo. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ok, reconhece isto, coloca Deus em todos os teus caminhos. Deixa a Bíblia ser a regra para tudo que você faz na sua vida. E você sabe, se você está lendo a Bíblia com cuidado, quase não existe nada nesta terra que realmente nós não podemos submeter para Deus. Nós não podemos entregar para Deus. E isto exatamente Ele está querendo. Não é para nós andar segundo nossos entendimentos, mas nós devemos reconhecer-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou então, o que quer dizer? Eu vou confiar em Deus. Eu estou escrevendo para uma pessoa e eu escrevi esta história sobre o Commodore Perry na guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos, e os torpedos e tudo isto. Então, ele escreveu para mim, boa ideia, pastor, então eu vou tomar isso para mim, né? Todo vapor para frente. E boa ideia. Mas, tem de lembrar, quando nós estamos indo todo vapor para frente, e nós estamos olhando na água, nós estamos vendo torpedos, né? Chegando para nós. De fato, eu já pensei de pregar uma mensagem sobre os torpedos. Nós vamos dar nome para cada torpedo, para ver como nós devemos fazer. Mas estes torpedos estão na água e está chegando para nós. E se nós ficarmos com pânico, ou qualquer coisa assim, vai ser difícil realmente para nós ter todo o vapor para frente. Então, que negócio naturalmente com ele não importava se realmente o navio ia ser destruído ou não, nós vamos atacar. E naturalmente, quando tem um doido te atacando, você não sabe o que vai fazer. Quando eu era mais jovem, eu pensei de ser Cassius Clay II, ou Cassius Clay branco, talvez. Então, eu ia ser pugilista. E uma coisa que nós fomos mencionados é quando a pessoa não sabe fazer e começa com essas coisas assim, então você pode evitar quase tudo. Mas é perigoso, porque é tão doido que você não pensa como você vai se proteger de uma coisa assim. Mais uma coisa triste que aconteceu comigo nesse sentido. Então, quando eu terminei o seminário e fui para a missão, então um dia o filho do diretor da missão chegou para mim e disse, você foi pugilista? Eu disse, mais do que humano. Então ele disse, você sabe fazer? Então eu disse, sim, eu sei fazer. Então ele disse, você me ensina? Então, se quiser. Então eu estava ensinando o que ele deve fazer. Então ele falou comigo um dia, então, podemos brincar um pouquinho? Então, brincamos. Então, o negócio é que de vez em quando ele não obedecia, então eu falei, essa coisa, fica com a mão esquerda alta, para proteger a sua face, naturalmente. Então, ele está falando, e naturalmente, ele falou comigo um dia, eu entrei, ele estava jogando ping-pong com uma pessoa, ele disse, eu trouxe as luvas, pastor. Vamos ter uma pequena briga. Eu disse, não quero. Não, eu quero. Então, bom, ele falou, então nós colocamos as luvas, então ele começou bem, mas ele ficou com olhos grandes, pensando, eu vou ganhar esta coisa. Então ele começou com essas coisas assim,
Ou então, naturalmente, coisas assim não são eficientes. Né? Então, quando ele fez com a mão esquerda, então eu pensei, o que eu vou fazer? Baixar, entrar, que ele vai bater aqui, se eu avanço, então a luva vai atrás de mim e eu vou bater também. Então, mas se você bate assim, você tem pouca força. Mas se você bate assim, você tem toda a força do seu corpo. Então, eu bati assim. E quando eu bati assim, eu vi que eu bati bem. Naquela hora, imagine o que aconteceu. O pai dele abriu a porta, ele foi para trás, bateu no peito do pai e caiu no chão. E lá eu estou. Não é o jeito de impressionar o líder da missão, eu posso falar. Você não ganha pontos com isso. Você é bom, né? O que você está fazendo? Eu olhei e estava vendo que podia ver mais do que só que quando eu bati, então só vi o branco, o óleo desapareceu. Então agora ele está. Então eu falei, fala com seu filho. Então ele ajudou o filho e disse que foi. O filho falou, não, eu pedi que ele ia fazer. Então escapei. Qualquer jeito, doido é doido. Então nós temos de tomar cuidado. Por isso, nós temos de fazer exatamente como Deus diz. Exatamente. Ok, vamos olhar para pouco mais. Não sejas sábio nos teus próprios olhos. E naturalmente isto foi o problema deste rapaz. Ele pensou, eu aprendi algumas coisas, agora eu sou Mike Tyson. Então, ele estava todo animado. Então, mais uma vez, então, vamos ler. Não sejam sábios nos seus próprios olhos. Teme o Senhor e aparte-te do mal. Será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Deixe-me falar alguma coisa. Muitas pessoas, e eu vivi assim também, quando eu era descrente, de doença em doença, em doença, em doença. Então, e isto não é a palavra contra a cura divina, mas eu gostaria de dizer isto. Se nós vivemos com Deus quer, temos pouco motivo de ficar doente. Porque, primeiramente, nós vamos fazer o que é mais inteligente, como obediência para Deus. Então, crente que disse, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer que não é do meu jeito, está errado. Nós vamos fazer o que é melhor. Exatamente. Então, quando nós vivemos assim, literalmente, é saúde para nós. Então, o que acontece, os problemas que atacam as outras pessoas não nos vão atacar. Os problemas fisicamente, emocionalmente, mentalmente que os outros estão tendo, nós não temos. Por quê? Porque nós estamos fazendo exatamente o que disse aqui. Não seja sábio nos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério aos teus ossos. Então, ele fala esta coisa. Então, essa coisa é importante. Então, mais um benefício para nós. Isto é para a nossa saúde. Não, amados, eu conheço pessoas que gastam literalmente milhares de reais por ano. Remédios, sabe? Homem falou que, dona fulana, o banheiro parece farmácia. Tanto remédio que ela tem lá. Então, o que acontece? Muitas pessoas, e gente que estão crente, vai de doença em doença. E eu gostaria de dizer, primeiramente, não é cura divina. Eu gostaria de dizer isso, saúde divina. Nós não estamos fazendo as coisas que provocam doença. Problemas físicos. Qual é o maior problema que o homem tem? Muito mais do que vírus tal,
ou muito mais do que a bactéria de outro, emocionais. Problemas emocionais, porque nós não estamos andando como nós devemos andar. Nós devemos confiar em Deus. Se eu estou confiando em Deus, eu não tenho problema nenhum sobre estresse, problemas emocionais, depressão. Não tenho nada. E Deus vai tomar conta de tudo. Estou confiando em Deus, não estou fazendo do meu jeito, estou fazendo do jeito de Deus. Então, grande benefício. Grande benefício. Hein? Reconhece todos os teus caminhos. E Ele endireitar as tuas veredas. Hein? Então, o que nós queremos, então, é todas as coisas. Então, agora, saúde. Hein? Não, se tiver uma doença, Deus até tomou providência para isto. Hein? Deus é muito sábio. Vamos supor que, então, eu começo a ficar com uma doença qualquer. A Bíblia diz, Ele sara todas as nossas enfermidades. Então, todas as nossas enfermidades é a grande maioria, não é? Absolutamente a maioria. Hein? 100%. Hein? Então, o que temos, então? Nós não precisamos preocupar sobre doença. Nós não precisamos preocupar. Graças a Deus. Ok. Próxima coisa aqui, se eu posso achar rapidamente. Hein? Ok. No, versículo 9. Mais uma coisa. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com teus bens. E com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão o vinho dos seus lagares. Ok. Mais uma vez. Nós devemos, e note que disse, honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias, então assim. Então, vou falar para crente. O crente deve dar tudo que ele pode dar para o reino de Deus. Então, por quê? Porque ele não está vivendo para este mundo. Mas, isto é beleza desta coisa. Isto é beleza desta coisa. Que disse aqui, e se encharão fartamente, duas palavras, né? Então, os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E nós temos em Deuteronômio, 2 ou 3 lugares. Talvez, vamos olhar lá rapidamente, se eu posso achar Deuteronômio. Né? Ok. Capítulo 28, Deuteronômio 28. Não, note que disse, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não, que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Não, eu usei esta ilustração muitas vezes, mas para mim é beleza. Eu estava aqui pouco tempo em Espírito Santo, Guarapari, e eu morava perto da praia, então cada dia eu fui para a praia para correr na praia. Hein? E um dia eu estava voltando ainda na praia e chegou este carro. Então, o carro explodiu quando chegou lá. Então, portas abriram, foi a caminhonete 4 portas. Hein? Portas abriram e saiu um homem e mulher e mais ou menos 3 ou 4 filhos. E foram mineiros. Hein? Não, eu não vi a placa, mas eu sei que todo mundo correu para a água e pegou a água para ver se realmente foi salgado. Hein? Então, mas a moça, talvez 16 anos, quando ela estava chegando, a onda estava saindo. Então, realmente, foi ressaque.
Então, ela correu mais 3 passos, mas o que ela não notou, estava chegando onda. Então, ela viu, virou, mas alcançou. Então, ela não tinha jeito. Naturalmente, ela foi na areia e todo molhado e tudo. Mas, o que disse assim, se eu posso achar de novo agora. Onde é? Todas essas bênçãos te alcançaram. Onde? 2? Ok. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Exatamente como esta onda pegou esta moça. Então, ela recebeu todo o benefício ou maldição da água. Eu acho que ela tinha certeza também foi sugado depois. Mas, isto que a benção faz de nós, mesmo se nós queremos correr da benção, vai nos pegar. Por quê? Deus falou. Mais benefícios para aqueles que estão em Jesus. E olha que disse, bendito serás tu na cidade. Você diz, mas eu moro na roça. Bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e tuas ovelhas. Bendito teu cesto e amassadeira. Então, naturalmente, eu gosto muito disto. Então, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. E vai continuando. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então o Senhor determinará que a bênção seja nos teus celeiros e tudo quanto que colocares a mão te abençoará a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não, deixe-me perguntar. O crente tem vantagem ou desvantagem? Tem vantagem. Graças a Deus. Vamos para o versículo 15. Se, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldita serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra, e as suas crias das vacas e das ovelhas. Maldito serás a entrares, maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão e E realmente vai, aqui versículo 15, e vai até versículo 68, falando sobre as maldições. Crente tem vantagem? Incomparavelmente. E note bem, 14 versículos falando sobre a bênção e 54 falando sobre a maldição. Então, só de escapar da maldição, grande coisa. Mas quando escapamos da maldição, entramos na bênção. O crente tem muita vantagem. Então, o que nós devemos fazer? O que Deus diz. Não, deixe-me falar. Isto é a palavra de Deus. E você pode não prestar atenção, você pode resolver, e sabe o que é também, eu quero dizer isto. A única razão que nós vamos pecar é que eu quero fazer alguma coisa que faz me sentir bem agora. Seja o que for. Então, mas em fazer isso, esta satisfação imediata, nós perdemos a bênção nesta vida e para toda a eternidade. E sentindo bem agora, nós vamos daqui um pouco, vamos sentir muito mal e para toda a eternidade. Amados,
Bom senso. Bom senso. Todo mundo deve ser crente. Mesmo se você não ama Deus, nada, mas eu vou submeter para Deus, eu vou obedecer a Deus, eu não quero ir para o inferno. Mas, muito melhor quando nós olhamos para tudo que Deus de amor, tudo que Deus faz, abraçamos aquele Deus e recebemos todas as bênçãos e escapamos de todas as maldições. Não tem escape. Vamos orar. Senhor nosso Deus, primeiramente, Senhor, nós queremos dar graças por todas as bênçãos que Tu tens prometido, por todas as bênçãos que recebemos, Senhor. Como Davi gostaria de dizer, eu era jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem o filho de justo mendigando pão. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor, nós queremos Te glorificar, queremos exaltar para a Tua bondade para os filhos dos homens, Senhor. Nós somos privilegiados e reconhecemos, somos conscientes e por isso, Senhor, queremos Te glorificar, queremos exaltar, queremos fazer o que for possível para a Tua glória. Em nome de Jesus, abençoe esta igreja aqui, Senhor, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, que o Espírito está dizendo para a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom para todos.